1 Coríntios, capítulo 11. Oremos, né? Senhor, graças te damos. Obrigado pelo privilégio dessa noite de estarmos aqui, ó Deus, em especial essa noite, ó Deus, aonde nos reunimos à mesa do Senhor para lembrar os feitos do Senhor, e através, ó Deus, da comunhão mútua aqui, através, ó Deus, te glorificar e bendizer o teu santo nome. Ó Deus, a palavra cantada, Pai amado, agora a palavra falada, que ela entre em nossos corações, ó Pai amado, que ela faça morada em nós, ó Deus, que ela venha frutificar dentro de nós, ó Deus, nos dê sabedoria e entendimento no Espírito Santo, ó Deus, que é o nosso culto racional, feito, ó Deus, no entendimento, ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Deus, nos conduza, ó Pai amado, em tudo o que nós vamos fazer, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém. Diga amém. Pode sentar no seu lugar, nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 17, sentado mesmo, bem acomodado. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 17: Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Até certo ponto, eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentro de vocês são aprovados. Versículo 20, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outros se embriagam. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus, humilhando-se que não têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei? Por isso? Certamente não. Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, naquela noite que foi traído, tomou o pão, e dando graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Pois, da mesma forma, depois de ter ceado, ele tomou o cálice e disse: Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beber desse cálice, você anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Versículo 27. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Versículo 32. Quando, porém, fomos julgados pelo sangue, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus amados, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, espere uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 11, 1 Coríntios, ele vai resolver dois problemas aqui relacionados ao culto do Senhor. O primeiro aí é sobre o véu, sobre as mulheres usar véu, profetizar dentro da igreja. E assim que ele passa essa parte de falar sobre o comportamento das mulheres, sobre o véu, usar o véu na igreja, ele agora passa a atenção dele para a ceia do Senhor. Ele quer corrigir algo que está errado na ceia do Senhor, algo que estava comemorando de forma errada. Para nós podermos entender o contexto da ceia, eu preciso voltar aqui um pouquinho atrás, meus irmãos, porque não é cultura nossa aqui do Brasil ou de qualquer outra nação, assim dizendo, comemorar. Havia uma festa que se comemorava antes da ceia. Antes da ceia, no meio dessa festa, parava
o rabino, o apóstolo, ele pegava o pão e o vinho, agradecia ao Senhor, se comemorava a ceia, né, ministrava a ceia, e eles voltavam novamente a comer e beber. Essa festa chamava Festa Ágape, ou Festa do Amor. Essa festa era celebrada pelos irmãos da igreja. Esses irmãos, eles traziam seus alimentos, eles traziam, se fosse hoje não seria a Festa Ágape, seria a festa americana, né? Cada um traz um pratinho de casa. É aquele mais ou menos ali no encontro de homens, encontro de mulheres, né? Então cada um trazia o seu prato dentro de casa, então se juntava e fazia um grande banquete, então todos se banqueteavam, todos comiam, e no meio daquela festa, a festa ágape, a festa do amor, o apóstolo interrompia, pegava o pão, pegava o suco e ministrava a ceia do Senhor. Assim que terminava esse período, eles novamente voltavam a comer. Essa era a festa ágape ou festa do amor. Nós, como eu disse, nós não temos esse princípio de comemorar, porque é uma questão cultural, mas nós já partimos direto para a ceia do Senhor. E é sobre isso que o apóstolo Paulo, agora a partir do versículo 17, ele começa a corrigir, porque a festa que eles comemoravam, a festa do amor, não era mais do amor, se tornou uma festa egoísta, se tornou uma festa em que eles olhavam para as próprias necessidades. No final das contas, os pobres ficavam esquecidos, as pessoas assim mais desavantajadas ficavam esquecidas. Eles, aqueles que levavam do bom, do melhor, quem levou Coca-Cola, quem levou picanha, tomava sua Coca-Cola e comia sua picanha. Quem levou picolino, xereta, que eu acho que nem existe mais esse refrigerante, ou qual que é a carne mais dura aí para churrasco, eu não sei qual que é não. Ou a carne mais dura ficava lá mastigando aquela carne lá o dia inteiro. Só para vocês entenderem mais ou menos. Quem levava do bom e do melhor, os ricos, os melhores, comiam o que levavam e não deixava para os pobres, aqueles mais desprovidos, né, comer daquilo que eles levavam. Então era esse contexto em que essa ceia era celebrada em Corinto, e o apóstolo Paulo então volta a sua atenção para corrigir justamente esse erro que estava trazendo divisão dentro da igreja, estava trazendo problema e estava respingando na ceia do Senhor. O interessante é que no capítulo 2, no capítulo 11, versículo 2, você com sua Bíblia aberta aí, o apóstolo Paulo vai falar: eu os elogio porque por se lembrarem de mim e tudo, e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Ele os elogia, mas no versículo 17, ele já muda o seu tom. Entretanto, nisso, eu não vou elogiar, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Então, isso foi um sincretismo entre a festa do amor com a ceia do Senhor. O mau comportamento dos coríntios estava afetando justamente a ceia do Senhor. Eles estavam meio que misturando as coisas. Então, dois problemas é bem visto aqui logo de cara. Que está do versículo 18 ao versículo 19, o apóstolo Paulo vai falar da divisão que há entre eles. Versículo 18 e versículo 19. Em primeiro lugar, ouço que quando você se reúne como igreja, há divisões entre vocês. Até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre de vocês são os aprovados. A segunda coisa aí, ele vai falar sobre o egoísmo, versículo 20 e 22. Quando você se reúne, não é para comer a ceia do Senhor. Vocês estão comendo qualquer outra coisa, fazendo qualquer outra coisa de menos comer a ceia do Senhor. Porque cada um que come a sua própria ceia sem esperar pelos outros, assim enquanto uns ficam com fome, outros se embriagam. Então esse era o contexto em que os irmãos de Corinto estavam celebrando a ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo vai falar no versículo 20, não, isso aí não é ceia do Senhor. Isso aí pode ser qualquer coisa, um banquete, uma comida, um churrasco, mas isso não é a ceia do Senhor. Justamente o comportamento errado que eles estavam vivendo, a festa ágape, isso estava refletindo na mesa do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele vai levantar aqui 3 grandes princípios justamente para exortar e ensinar a igreja de Corinto a maneira correta de proceder, a maneira certa de proceder na mesa do Senhor.
no versículo 27, essa atitude errada de celebrar a ceia do Senhor, isso estava trazendo prejuízo, e esse prejuízo não só refletiria na comunhão deles, como traria também um peso espiritual, uma pena até de morte sobre a vida deles, e isso nós vamos estudar. Olha o que aqui diz aí, versículo 27, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Meus irmãos, só a nível de entendimento, nós, ao participarmos da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, eu não sei qual que é o preparo que cada um aqui tem. Quando sai da sua casa, por exemplo, hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Às vezes as pessoas falam, né, já me falaram isso, que eu espiritualizo demais a ceia. Eu não espiritualizo demais a ceia, eu vivo a ceia do Senhor. E ainda mais depois de você fazer um estudo desse, você vê uma instrução tão séria do apóstolo, corrigindo, exortando a igreja de Corinto, quanto a maneira de proceder, eu falo, é uma coisa que tem que ser levada a sério. Esse é um dos sacramentos dos dois, esse é o sacramento que nós estamos celebrando aqui, a ceia do Senhor. O outro é o batismo. Eu não sei qual que é a expectativa, e nós vamos ser confrontados nessa noite sobre esses 3 pontos, como nós estamos participando da ceia do Senhor. Nós não podemos nos tornar como os coríntios, nós não podemos participar da ceia do Senhor da mesma forma que aquele povo estava participando, com egoísmo, com divisão no coração, cada um estava comendo para si, cada um estava buscando para si, esquecendo dos menos favorecidos, e assim queria agradar ao Senhor. E o apóstolo Paulo fala, eu não tenho o que elogiar a vocês, eu não tenho como elogiar a vocês nessas suas reuniões, vocês não estão comendo, vocês não estão bebendo a ceia do Senhor. Então, quais são esses perigos, meus irmãos? O versículo 27 vai dizer que o primeiro perigo é participar da ceia do Senhor de forma indigna. Participar da ceia do Senhor de forma indigna. Olha o que diz aí o versículo 27. Deixa eu achar aqui, que a letra é pequena. Portanto, todo aquele que comer ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, ele não está falando que os irmãos de Corinto são indignos, mas as suas atitudes os tornaram indignos diante da mesa do Senhor, porque se nós formos analisar, nenhum de nós, nem esse que vos fala, nenhum de nós somos dignos da mesa do Senhor. É pura misericórdia, é graça do Senhor, é favor imerecido. Não merecemos pegar o pão nem o cálice em nossa mão. Nós não merecíamos, mas o sacrifício de Cristo nos transforma, nos lava, nos purifica. E hoje nós podemos celebrar a mesa do Senhor. Hoje celebramos a mesa do Senhor. Amanhã estaremos na eternidade, juntamente com o nosso Deus, o glorificando eternamente. O veremos face a face. Posso ouvir um glória a Deus? Participar da mesa do Senhor de forma indignamente fala da atitude errada que os irmãos de Corinto vinham para praticar a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo não fala que eles eram indignos, mas a atitude deles os transformava, os fazia indignos da mesa do Senhor. Por isso que nós devemos analisar, olhar as nossas atitudes como cristão. Que tipo de cristão? Que cristão eu sou? O versículo 27 vai descrever o modo de participar da ceia do Senhor. Ao sair de casa para participar desse momento, ao sair de casa para vir celebrar a ceia do Senhor, oxalá, meu Deus, que vocês no seu coração tenham pensado, como está a minha vida diante do Senhor? Será que eu vou estar pronto para pegar o cálice do Senhor? Hoje em dia, a mesa do Senhor, nós temos profanado a mesa do Senhor com as nossas atitudes indignas, guardando o pecado no nosso coração. Nós temos profanado a mesa do Senhor porque nós não temos valorizado o sacramento que o Senhor tem nos dado. O apóstolo Paulo vai dizer, eu recebi do Senhor, não foi homem que deu ele, não foi lei que deu ele, mas foi o próprio Senhor. Ele fala, eu recebi do Senhor,
indigna, guardando dentro do nosso coração o pecado, nós temos blasfemado contra o nosso Deus. Essa é a atitude dos irmãos de Corinto, essa é a atitude da igreja do século 21. Participar de forma indigna da mesa do Senhor. O apóstolo Paulo fala justamente essa maneira errada de participar da mesa do Senhor. Irmãos, como eu disse para vocês, nós somos indignos, não merecíamos pegar esse cálice e esse pão essa noite, mas através do sacrifício de Cristo, o Senhor nos purifica de todo o pecado, o Senhor nos limpou de todo o pecado. É uma alegria poder celebrar a ceia do Senhor, é um privilégio para a igreja do Senhor tomar o pão e o cálice na sua mão, mas é uma desonra para o Senhor quando nos tornamos indignos diante da mesa do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 17 que não há nada para elogiar eles, não há nada em que ele possa louvá-los, pois a maneira como eles estavam participando da mesa estava trazendo mais maldição do que bênção. Tem gente tomando a ceia do Senhor, tem gente tomando a ceia do Senhor de forma indigna, não está sendo abençoado, está sendo amaldiçoado. Não sou eu que estou falando, a maldição não é minha, está na palavra do Senhor, acarretando maldição para si. O nosso comportamento, a nossa maneira imprópria, sem respeito, sem reverência, isso tem manchado de uma certa forma a mesa do Senhor. O versículo 20 e o versículo 21 vai dizer: quando você se reúne, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto uns ficam com fome, os outros estão se embriagando. Era um dos pecados que acontecia durante a festa, a água estava se refletindo na ceia do Senhor. Se eu for contextualizar esse texto hoje, meu irmão, o que tem nos transformado indignos à mesa do Senhor? O que tem nos transformado? O nosso comportamento, a nossa maneira de proceder diante do Senhor. Não adianta tornar santinho diante da mesa do Senhor e viver o resto do mês uma vida desleixada, uma vida desarraigada, uma vida sem compromisso, sem leitura, sem busca da palavra do Senhor. Não adianta querer resolver o problema em uma única noite. O apóstolo Paulo chama essas pessoas, essas atitudes de pessoas indignas. Lembra, as suas atitudes têm os transformado indignos na mesa do Senhor. João Calvino, comentando esse versículo, e quando eu estudava, não tem um teólogo que não comentou sobre esse versículo, e sobre João Calvino comentando esse versículo. João Calvino vai dizer assim, João Calvino diz que participar da ceia de forma digna é ter a consciência da nossa própria indignidade. Presta bem atenção, João Calvino diz que participar da ceia de forma digna é ter consciência da nossa própria indignidade. A nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Se você quer tomar a ceia de forma digna, tenha em sua mente que você não é digno de estar segurando este pão ou esse cálice. Essa é a forma digna, se humilhando, se confessando, se arrependendo, buscando viver o verdadeiro evangelho, buscando viver de acordo com as sagradas escrituras. Essa forma indigna resulta na vida do cristão sérios prejuízos. Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. A pessoa aqui, meus irmãos, quando ela toma a ceia do Senhor de forma indigna, nas suas ações, na sua maneira de proceder, essa pessoa, ela se torna culpada do corpo e do sangue de Jesus. E aqui o culpado do corpo e do sangue de Jesus é como nós nos tornássemos culpados da morte de Cristo no Gólgota. Literalmente culpado. É como se nós estivéssemos no meio daquela multidão, crucificam. Essa é a nossa atitude indigna. Nós nos tornamos culpados. E o apóstolo Paulo fala que essas maldições, com a mesma punição que seria sobre os que estão no mundo, viria sobre aqueles que estão tomando a ceia de forma indigna. De forma indigna. Ações, atitudes que não glorificam ao Senhor. Eu não sei como nós estamos saindo de casa para celebrar a ceia do Senhor.
Ou como está o seu coração a participar da mesa do Senhor? Mas, meus irmãos, se tem uma maneira errada de participar, é a maneira indigna, hospedando pecado no nosso coração. Vivemos uma vida desleixada durante a semana inteira, e agora queremos tomar o cálice do Senhor, levantar e dar graças ao Senhor, e glorificar o nome do Senhor. Paulo vai dizer essa maneira indigna que vocês estão tomando. Os seus comportamentos não são dignos de elogios. Vocês estão sendo culpados na morte do Senhor. Aquilo que seria um momento de alegria, um momento prazeroso, de relembrarmos os grandes feitos do Senhor, tem se transformado em maldição para muitos. Muitos têm tomado para a condenação. Muitos estão tomando a ceia do Senhor para a própria autodestruição. Por isso o apóstolo Paulo fala, vocês estão tomando de forma indigna. Mas há um segundo princípio aqui também que nós devemos salientar, e o apóstolo Paulo nos orienta, que está aí justamente no versículo 28, que é participar da ceia do Senhor sem fazer um autoexame. Olha o que diz aí o versículo 28, meus irmãos, você com sua Bíblia aberta. Deixa eu achar aqui novamente, que é pequenininha a letra, viu? Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. O segundo princípio aqui, meus irmãos, é participar da ceia sem um autoexame, sem um auto-julgamento. Aqueles irmãos de Corinto participavam da mesa do Senhor, mas aquilo que dizia respeito à comunhão com Deus, direto para com Deus, eles fracassavam porque eles falhavam em olhar para si, olhavam para o próximo, deixavam o próximo com fome, eles se embriagavam, eles comiam porque levavam para comer, aqueles menos favorecidos não tinham o que comer. O apóstolo Paulo fala, olha para dentro de você, faça um autoexame, se examine antes de você tomar esse pão e comer esse pão e tomar esse cálice. Faça um autoexame. Na minha consciência, na minha cabeça, é difícil eu me analisar, é difícil eu olhar para dentro de mim, porque a minha ótica, às vezes eu me acho perfeito, mas como é bom poder olhar os defeitos do irmão que está ao meu lado. Muitas pessoas não tomam ceia, muitas pessoas estão deixando de tomar a ceia do Senhor por não fazer um autoexame. Qual que é esse grande problema, igreja? Esse problema é porque quando Paulo nos chama a nos examinar, nos provar, se examina, vê se tem algum caminho mau, reconcilie com o seu Deus. Nós não estamos fazendo esse autoexame. Nós não estamos fazendo esse autoexame, então de qualquer maneira estamos tomando o cálice do Senhor. De qualquer maneira estamos participando da mesa do Senhor. De qualquer maneira, quando se distribui o vinho, o pão e o vinho, nós pegamos sem uma autoconsciência. Sabe, nós estamos banalizando a ceia do Senhor. Sabe, eu batizei, foi em 93, eu não sei quantos anos de batizado eu tenho, mas eu batizei em 93, faz as contas aí para mim. Eu batizei em 93. Quantas ceias do Senhor eu tomei de lá para cá? Quantas ceias? Às vezes, esse ato repetitivo, sem ter um autoexame, sem ter uma consciência verdadeira do que isso aqui significa, do que essa ceia significa, nos leva a participar da ceia de forma leviana, sem um autoexame. Muitas pessoas, às vezes, até não veio no culto de hoje, porque pensaram lá no seu coração, hoje tem ceia, o mês que vem também vai ter ceia. Essa atitude de não se avaliar, não se autoexaminar, tem excluído as pessoas da mesa do Senhor, porque aquele que examina, aquele que olha para dentro de si e busca uma verdadeira comunhão com Deus, ele vai entender a importância disso aqui, a importância da ceia do Senhor. É o que o apóstolo Paulo diz, recebi do Senhor e agora estou lhes entregando. Isso aqui, meus irmãos, que nós estamos fazendo é uma ordenança, é um mandamento do Senhor. O apóstolo Paulo convida a igreja de Corinto, que estava profanando a ceia do Senhor, a fazer um autoexame.
a fechar os seus olhos e olhar para dentro de si. Vocês estão pecando, vocês estão tomando de forma errada. O apóstolo Paulo não está falando, examina a pessoa que está do seu lado, examina aquele irmão que está falando de você, examina aquele irmão. Não, o apóstolo Paulo está falando, olhe para dentro de você, se examine, é um autoexame. Eu não faço um autoexame olhando para os defeitos do meu irmão, eu olho para dentro de mim, eu me avalio, eu olho, Senhor, se tem algum caminho mau, conserta, porque eu quero ser digno à mesa do Senhor. Eu não quero tomar essa ceia nessa noite de forma indigna, mas eu quero ser digno da mesa do Senhor. E quando eu me torno digno, o que Calvino diz? Quando eu reconheço que eu sou indigno à mesa do Senhor. Aí sim eu me torno digno da mesa do Senhor. Não é com prepotência, não é com soberba no nosso coração, mas é reconhecendo quem Deus é e quem dele não somos nada sem Ele. Versículo 28, examina o homem a si mesmo. É um convite a nos avaliar, a olhar para dentro de nós. Em 2 Coríntios, capítulo, em um outro contexto, no 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, o apóstolo Paulo vai falar, examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem a si mesmo. Não perceberam que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que tenha sido reprovado. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo novamente nos convida a examinar, a provar a nossa fé, se de fato Cristo está em nós, ou caso contrário, se nós já fomos reprovados. O apóstolo Paulo nos convida a olhar para dentro de nós, porque a ceia tem essa característica de fazer esse autoexame, de olhar para dentro de nós. De olhar para dentro de nós e podemos corrigir, a oportunidade que nós temos de corrigir as nossas falhas. Muitas pessoas, meus irmãos, por falta de examinar a si mesmo, quantas pessoas, preste bem atenção aqui em mim, preste bem atenção, quantas pessoas estão tomando a ceia do Senhor com mágoa no coração, com raiva no coração, com intriga no coração, com brigas no coração, com invejas no coração. Isso não é tomar a ceia do Senhor, isso é a forma indigna. As pessoas, irmãos, eu estou falando de vocês aqui dentro, eu não estou falando de quem está lá fora não, porque quem está lá fora não conhece a palavra, está perdido, está do jeito que o diabo gosta. Eu estou falando que Paulo está corrigindo um problema da igreja de Corinto. É para os irmãos de Corinto. Muitas pessoas têm tomado a ceia do Senhor de uma forma tão leviana, sabe, de uma forma tão errada, criticando os irmãos, falando mal uns dos outros, aquela mesma atitude de Coríntios, falando mal uns dos outros, toma a ceia aqui amanhã, está lá no serviço, está lá na faculdade, está lá nos afazeres lá, do jeito que o diabo gosta. Tem pessoas que, por falta de examinar as Sagradas Escrituras e por falta de um autoexame, como o apóstolo Paulo os convida a fazer, a provar de fato a sua fé, tem aproximado na mesa do Senhor de uma forma indigna. E uma coisa que o apóstolo, e que nós como cristãos sabemos que com o Senhor não se brinca, meu irmão. Tem muitas pessoas que têm tomado para condenação. Nós vamos ver aqui nos versículos posteriores aqui, que ele vai falar que tem muitas pessoas que estão dormindo. Sabe o sentido de dormir aqui? Estão mortas. É o terceiro ponto aqui. Ó. Tem pessoas que estão tomando para condenação. Não é capeta, Satanás, que está enchendo o seu, que está te cutucando lá, não. Sabe, é uma falta de autoexame, falta de referência na mesa do Senhor. Falta de examinar, toma a ceia de qualquer jeito, qualquer mazela, escondendo pecado no coração. O apóstolo Paulo convida a igreja de Corinto a se examinar. Feche os seus olhos, olha para dentro de você, igreja. Para de olhar para o irmão da esquerda, da direita. Essa ceia fala muito com você. E muitas pessoas têm tomado essa ceia sem se examinar, guardando no coração pecado, se tornando culpado na morte de Cristo Jesus.
Aquela mesma maldição que virá sobre aqueles que estão lá fora, virá sobre esses que estão tomando essa ceia sem um autoexame, sem uma consciência correta do que é a ceia do Senhor. Eu os confronto nessa noite a examinar, como o apóstolo Paulo convidou a igreja, exortou a igreja de Corinto, eu os exorto nessa noite a examinar a sua fé, a examinar a sua vida antes de você tomar esse pão e pegar esse cálice em tuas mãos. Se examina, meu irmão. Olha a maneira como você está participando da ceia do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo fala. É preciso um autoexame, é preciso olhar para dentro de nós. E esse autoexame nos fala da nossa vida espiritual, da nossa vida em Cristo. Não fomos chamados para examinar a vida do irmão, ou o que o irmão está fazendo. O versículo 31 vai dizer: mas se nós nos examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Presta bem atenção no versículo 31. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Sabe o que está acontecendo? Muitas pessoas estão provando da ira do Senhor. A mão do Senhor está pesando sobre a vida de muito crente aqui. Muitos crentes estão achando que é o diabo. Não é diabo, é a sua mazela de viver uma vida indigna, uma vida incoerente com as Sagradas Escrituras. Aproxima-se da mesa do Senhor de forma indigna. Não avalia suas atitudes. Não tem um autoexame. A maneira que eles participavam da festa ágape, eles participavam da mesa do Senhor. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: não, isso não é ceia, isso não é a ceia, vocês estão comendo, fazendo qualquer outra coisa, mas isso não é ceia do Senhor. Esse autoexame nos confronta na nossa estrutura, na nossa maneira de viver, a verdadeira espiritualidade diante do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo. Paulo nos confronta naquilo que muitas das vezes nos dói. Muitas pessoas estão pegando o cálice com inveja, amargura, ira, rancor, distensões, emulações, porfias nos seus corações. E eu te pergunto, igreja, e ainda quer a bênção do Senhor? Eu não converso com aquele amigo, com aquele funcionário da empresa e está com um cálice na mão. Eu não converso com aquele irmãozinho da igreja, mas está com um cálice na mão. Eu não converso com meu pai, com minha mãe, mas está com um cálice na mão. Eu tenho uma rixa com meu vizinho, mas está com um cálice na mão. Isso é ceia do Senhor? O apóstolo Paulo chama a fazer um autoexame, e eu convido a igreja aqui presente a fazer um autoexame. Se você está com qualquer um desses problemas no coração, eu lhe convido a pedir perdão, se arrepender, antes de tomar esse cálice, para que você não sofra as duras consequências. Paulo fala das consequências terríveis que essa igreja ia participar se ela não fizesse um autoexame. Olhe para dentro de você. Mas em terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo vai dizer de participar dessa ceia do Senhor de forma sem que haja discernimento. O terceiro perigo aqui é justamente participar da ceia do Senhor sem discernimento, o que está aí no versículo 29. Vocês estão me entendendo, igreja? Diga amém. Está entendendo mesmo? Amém. Aí diminuiu, né? Quando eu falei, está entendendo mesmo, aí diminuiu. Amém. Versículo 29 vai dizer assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. É o que eu acabei de citar aqui. Quando nós não fazemos um autoexame, nós estamos participando da mesa do Senhor sem que haja um discernimento entre o sagrado e o que é profano. Entre o sagrado e profano. A igreja do século XXI está misturando o que é sagrado com o que é profano. Não há mais uma distinção dentro das igrejas de fato o que é profano e de fato o que é sagrado. Simplesmente participamos, queremos participar porque a nossa mente acha, porque nós achamos que assim vamos ser abençoados. E o apóstolo Paulo fala que nós precisamos discernir. Precisamos discernir. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor.
E aqui nós temos duas vertentes para discernir o corpo do Senhor. E todas as duas são válidas para esse texto. O primeiro, discernir o corpo do Senhor é de fato. Os irmãos de Coríntios não estavam sabendo fazer a distinção entre a festa ágape, a festa do amor, e aquele momento que seria a ceia do Senhor, a ordenança do Senhor. Então, nessa mistura, eles se perdiam por não entender o que era a ágape, a festa ágape, e que de fato era a ceia do Senhor, que era uma ordenança, quanto o ágape era uma questão cultural. Mas a ceia do Senhor seria uma ordenança, um sacramento, deixado pelo próprio Senhor. Então muitos não discernem o corpo do Senhor, não entendem o que de fato é a ceia, e simplesmente quer participar da ceia do Senhor, sem que haja discernimento. Você já parou para pensar o que de fato é a ceia do Senhor representa na sua vida? O que de fato é segurar esse pão e esse cálice em tuas mãos? O segundo discernir aqui, o apóstolo também pode estar dizendo sobre a comunhão mútua, justamente pelos próximos versículos, justamente por os irmãos de Coríntios não estar celebrando de uma forma que haja unidade, mas cada um olhava para dentro de si. Era mais ou menos o que eu acabei de falar aqui no nosso autoexame. Eu vou tomar a minha ceia. O problema é daquele irmãozinho, é ele que tem a língua grande. Ele que, se quiser, que venha me pedir perdão. Problema é daquele lá do meu emprego lá. Eu não tenho nada a ver, foi ele que mexeu comigo. Essa forma que nós estamos tomando sem discernir o corpo, quando nós não importamos mais com os irmãos, com os nossos irmãos. Esse aí que está ao seu lado, esse próximo aí que a Bíblia fala, que está aí do seu lado. Sem discernimento, sem conhecimento, sem provar, sem realmente saber o que você está fazendo. Muitos estão segurando um cálice em sua mão, mas para que haja, estão mais participando da maldição do que bênção. Tem pessoas que talvez ela não está sabendo, mas ela está saindo mais amaldiçoada do que abençoada. Olha o que diz aí o versículo 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes. Meus irmãos, há uma doença chamada armatiagênica. Doença armatiagênica. Quando o pecado gera doença. O nome dessa doença é armatiagênica, quando o pecado gera doença. Olha o que diz aí o versículo 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Nesse dormir aqui é que já morreram. Mas se tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Meus irmãos, há um problema muito grande aqui talvez você não tenha essa consciência de segurar esse pão e esse cálice. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Coríntios, fala: meus irmãos, tem muitas pessoas doentes, muitas pessoas fracas no meio de vocês. Você sabe qual que as pessoas que mais dá trabalho dentro da igreja? Pastor está aqui, ele não vai deixar eu mentir sozinho, né, pastor? Mente junto comigo. Estou brincando, ele sabe disso. Você sabe qual que é as pessoas que mais dá trabalho dentro da igreja? É as pessoas que menos fazem. As pessoas que menos fazem são as que mais dá trabalho dentro da igreja. Você sabe qual que são as pessoas que mais saem de dentro da igreja? São as pessoas que menos, de fato, estão envolvidas no corpo de Cristo. São aquelas pessoas que têm terceirizado o culto. Aquelas pessoas que, de fato, ela só vem aqui na ceia, ela veio tomar ceia, ela vai sumir. No próximo culto de ceia, ela aparece. Essas pessoas, elas não sabem discernir. E por isso são pessoas fracas, pessoas que dão trabalho. São figurinhas carimbadas dentro da igreja. São as mesmas pessoas que sempre dão o mesmo trabalho. São as mesmas pessoas que sempre estão com o coração. Não fala mal de mim. Eu não aceito isso.
aquela pregação não foi boa. Pastor fulano de tal que não sei o quê, que não sei o quê. São essas pessoas que mais dá trabalho dentro da igreja. E são essas pessoas que mais estão morrendo dentro da igreja. A doença aqui é armatiagênica, doenças geradas pelo pecado. Pessoas não estão discernindo de fato o que está acontecendo ao tomar em tuas mãos o pão e o cálice. Igreja do século 21, eu faço um alerta para vocês, assim como o apóstolo Paulo fez para a igreja de Corinto. Três grandes perigos foram notados aqui. Qual desses, igreja do Senhor, nós estamos hospedando em nossas vidas? Qual desses três grandes perigos, de fato, nós estamos hospedando em nosso coração? Estamos participando da ceia do Senhor de forma indigna? Nós estamos nos tornando indignos nas nossas ações diante da mesa do Senhor? Será que ao tomar desse pão e desse cálice, será que não há em mim um senso de vou fazer um autoexame, vou me avaliar, ver como está a minha vida cristã diante do Senhor? Será que eu não estou fazendo, discernindo de forma correta que o que o Senhor ordenou é um sacramento, é um mandamento? Ou eu tenho participado de forma leviana à mesa do Senhor? Por isso há no meio de vocês muitos doentes, muito fracos, e há pessoas que dormem. Por isso que há pessoas no meio de nós. Ele não está falando no mundo, ele está falando aqui dentro da igreja do Senhor. A igreja de Corinto, no quesito de ceia do Senhor, não havia nada que o apóstolo Paulo pudesse elogiar. Eu não estou aqui para julgar, pois senão eu ia contra as Sagradas Escrituras, contra o que eu acabei de pregar. Mas cada um se examine, cada um se prove. E vê no seu coração qual que é a maneira digna de participar da mesa do Senhor. Quando nos tornamos indignos, quando nos humilhamos na mesa do Senhor, quando reconhecemos que de fato nós não merecíamos segurar esse pão ou esse cálice, mas quando reconhecemos que o Senhor se fez maldito por nós. Irmãos, nós vamos participar nesse momento da ceia do Senhor. Você vai tomar esse pão em tuas mãos e esse cálice em tuas mãos. E novamente eu convido você a fazer uma grande reflexão. Uma grande reflexão. A fechar seus olhos e a se autoexaminar. A julgar a você mesmo. Se você não está apropriado para esse momento, talvez não seria o melhor conselho de não tomar esse cálice em tuas mãos. Mas se arrependa, pastor. Mas se arrependa. Se arrependa. Olhe a maneira que você está participando da mesa do Senhor. Amém?